Então, a proposta que eu havia pensado aqui inicialmente foi de colocar 2 exemplos para tirar as principais dúvidas ali da diagramação de uma ficha catalográfica. Começando por entender, né, quando que surgiu a ficha catalográfica. Ela vem desde 1901, quando a Biblioteca do Congresso resolveu comercializar as fichas que eles preparavam do material deles para outras bibliotecas. E aí, o objetivo disso era facilitar o acesso à informação para catalogadores e também para os usuários das bibliotecas. No Brasil, isso vem sendo utilizado há muitas décadas, muitas mesmo, e a Lei 10.753 estabelece como item obrigatório na apresentação do livro a presença da ficha catalográfica. Por força de legislação também, a ficha catalográfica deve ser elaborada por um bibliotecário, que deve estar com seu registro ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia. E as regras para a descrição desta ficha são baseadas no Código Anglo-Americano de Catalogação, que nós chamamos de ACR2. Então, tem algumas áreas que nós podemos identificar ali na ficha catalográfica. Alguns pesquisadores falam de 3, outros falam de 5, outros de 7 áreas. Aqui nós identificamos 8. A primeira grande área seria a do título, e o título da obra e o nome do autor, que também vai incluir pessoas que colaboraram, por exemplo, tradutor, revisor, ilustrador, adaptador da obra. A indicação da edição seria a segunda grande área. A terceira é a imprenta, com a cidade de publicação, a editora e o ano. A quarta grande área seria a colação, que contém número de páginas, indicação de ilustrações, tamanho. Quando é um recurso eletrônico, também se informa nesta área, que é um recurso eletrônico. A quinta grande área é a da série, quando existe série para a obra. A sexta é de notas, que são várias informações que nós podemos acrescentar ali à ficha catalográfica. A sétima é onde coloca o ISBN e outros números internacionais padronizados, como o DOI, por exemplo, também entraria nessa área aqui. E a última área, que nós chamamos de áreas de pistas, que é onde vão os assuntos padronizados, também nome de autor, quando tem mais de um, o título, uma chamada para o título da obra, e outras informações que são consideradas relevantes para o material que está sendo descrito. Então, quando a ficha quando ela começou a ser comercializada, o padrão de tamanho físico dela era de 7,5 por 12,5. Por quê? As bibliotecas tinham aqueles grandes fichários, e aí elas imprimiam essas fichas catalográficas para colocar lá no fichário. Por nome de autor, título, pelos assuntos, pela série quando existia. Então, uma série de pontos de acesso ao material quando ainda existia a ficha catalográfica impressa. Hoje ela é mais utilizada para nós tirarmos dúvidas. Então, se um outro bibliotecário está catalogando material, tem ali uma dúvida sobre em qual área de conhecimento, qual é a classificação que vai atribuir. Ele pode utilizar a ficha catalográfica para isso e facilita bastante esse trabalho de catalogação cooperativa. Hoje, na diagramação de uma obra, não há necessidade de se observar esse tamanho, então vai depender do espaço que o diagramador tem para colocar ali. A ficha catalográfica tem uma função bastante estética, então é isso que acaba quase que prevalecendo para o material. E aqui nós temos algumas áreas, 4 áreas que podem ser identificadas. A primeira é essa aqui, onde nós colocamos a identificação do cutter. Cutter é uma tabela que é utilizada para representar o sobrenome do autor, ou então a primeira palavra significativa do título de um livro. Esta área aqui em cima, nós sempre mantemos em branco, pelo menos uma linha, porque é onde as bibliotecas desdobravam, ou seja, elas retiravam as pistas que estavam aqui embaixo e colocavam aqui em cima, para criar tantas fichas quantas fossem necessárias no catálogo físico que elas tinham. Aqui, a primeira linha que nós temos é a entrada do autor, quando existe um autor, e aí o autor pode ser pessoa, ou então instituição. Uma curiosidade, quando é um
Evento, por exemplo, nós consideramos que isso é um autor e instituição, e aí a entrada fica aqui em cima também. Depois nós temos a indicação de título, subtítulo e as demais informações das grandes áreas que eu havia falado. Aqui nós temos em seguida a colação, que é a paginação, é o tamanho do material, a área de notas, que fica aqui no centro, e a área de pistas, que fica aqui embaixo. O que eu preciso observar na hora de fazer a diagramação? Estas margens que eu coloco aqui. Então, aqui eu vou alinhar todas as entradas. Aqui eu vou alinhar com a entrada do título. Normalmente, ela está embaixo da quarta letra. Por que normalmente? Dependendo do tipo de letra que eu estou utilizando, os tamanhos são diferentes. Então, pode dar uma pequena diferença ali na entrada, na indentação que eu vou ter para a minha ficha catalográfica. Mas o que eu tenho que observar, se eu comecei aqui um parágrafo, ó, ele está alinhado. Então, alinhado aqui no título, aqui na indicação da colação, nas notas e nas pistas, sempre na primeira linha. Nas demais, eu vou observar esse primeiro recuo, essa primeira margem que eu tenho aqui, ó. Então, a partir da segunda linha, eu observo esta margem aqui. E a terceira margem que eu tenho é esta aqui da direita, onde eu também vou procurar observar a margem do meu material. Aqui eu tenho um exemplo de um título que tem um autor. É apenas um autor, então eu tenho aqui o cutter desse autor, H668, é o número que representa o sobrenome Hirata. Eu coloco aqui o sobrenome, vírgula e o prenome, o título da obra, então eu tenho aqui o título, subtítulo, a indicação da autoria novamente, a edição, local, editora e o ano. Aqui embaixo eu vou indicar a quantidade de páginas que esse material tem, se ele é ilustrado ou não, e o tamanho. Por que é importante indicar o tamanho para livro impresso, por exemplo? Porque existem bibliotecas que ainda armazenam os seus acervos pelo tamanho da obra. Então, por isso que nós ainda continuamos colocando essa informação aqui, tá? Aqui embaixo, na área de notas, eu tenho bibliografia, que eu vou indicar. Nesse caso aqui, essa obra foi originalmente apresentada como uma tese de doutorado. Então, eu vou colocar esta informação também. Ele também está disponível no formato eletrônico, e aí eu coloco uma outra nota aqui, ó, disponível em... E, por fim, o número do ISBN. Observem aqui nessa segunda linha, que eu tenho o título começando aqui com a segunda margem, e aí quando ela vai para a próxima linha, ela volta para a primeira margem. Mas se eu observar aqui, ó, de cima até embaixo, tem um alinhamento aqui, desculpe, o alinhamento que existe aqui nesta primeira linha. E aí eu parto lá para a quarta área, que é onde estão os assuntos. Então, eu tenho aqui os assuntos que eu consultei na Biblioteca Nacional para padronizar, ou então na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Aí eu coloco aqui tantos assuntos quanto eu achar que são necessários. E, por último, aqui eu vou ter a indicação de título. Por que essa indicação aqui? Porque anteriormente, quando se fazia desdobramento da ficha, que era criar outras fichas a partir dessa, eu iria ter uma entrada para esse título da obra. Então, eu colocaria aqui em cima, ligas fortes, clubes fracos. É por isso que nós chamamos isso aqui de áreas de pistas, que é onde elas são desdobradas. Nós vamos retirar as informações daqui e colocar nesta primeira linha que havia ficado em branco. E aqui embaixo eu sempre vou ter que indicar qual foi o bibliotecário responsável pela elaboração desta ficha. Então, eu vou colocar o nome do profissional e também o código, o número de registro nele no Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, aqui eu tenho o exemplo da ficha sem as marcações, mas eu observo que tem aqui as entradas de parágrafo, a indentação e aqui o alinhamento na terceira margem, tá? Quando é um recurso eletrônico, ele fica um pouquinho diferente. Então, eu mantenho aqui esta primeira linha em branco, eu não vou fazer uma indicação de cutter, porque esse material não vai ter uma representação física. Aqui eu vou ter a entrada do autor da mesma forma, aqui o título. Antes do subtítulo, eu indico que ele é um recurso eletrônico. Aqui embaixo eu vou colocar também que é um arquivo texto, ou tem outras instituições que utilizam formas distintas, mas normalmente é um arquivo texto, um recurso eletrônico,
E aí indico a paginação, se ele está em PDF ou não, o tamanho do arquivo que eu tenho. No caso do recurso eletrônico, eu vou indicar que eu fiz a extração do título, das informações do título, da minha tela de título. Então, aqui está, título extraído da tela de título e a data que eu visualizei isso. Informações de bibliografia, se ele foi apresentado como tese, que é o caso desse material, a forma de acesso a esse material, então o acesso é pela World Wide Web, e o ISBN, que eu vou colocar esse I aqui para diferenciar que é ISBN de um recurso eletrônico. E aqui embaixo eu tenho os assuntos desse material, então repito aqui estas informações. Aqui eu tenho uma ficha sem as marcações, mas eu tenho todas as informações padronizadas ali. É isso.